Oi, pessoal! Hoje a gente está aqui em uma das obras da TAI Engenharia, o OAS, que vai ser a obra mais alta de Curitiba. E viemos aqui para entender, junto com a Camila e com o time, como é que eles estão fazendo para planejar uma obra tão diferenciada como essa. Vem com a gente? Oi, São Paulo, tudo bem? Tem um capacete aí para mim? Sim. Obrigada, meu querido. Oi, Cami, tudo bem? Oi, Mari, tudo bom? Tudo certinho. Vou te levar lá em cima, vamos lá? Combinado. Mas antes de continuarmos, vamos entender a dimensão do desafio. O OAS Barigui alcança 179 metros de altura e 50 andares. É muita coisa. É um empreendimento de alto padrão que exige um planejamento impecável. Bora ver como a equipe utiliza o Prevision para transformar toda essa complexidade em execução eficiente. Cami, e vocês na TAI já usam o Prevision há muitos anos. Hoje, qual que é a principal diferença assim, que você consegue ver de como que era o processo de planejamento de vocês antes da Prevision e como que está sendo agora a experiência depois de todo esse tempo? Acho que vale a gente primeiro contextualizar como é que era a nossa rotina, né, antes da Prevision. A gente usava a plataforma do MS Project, porém, acho que para muitos ela é uma plataforma não muito amigável, né? Para aquelas pessoas que não têm tanto um conhecimento operacional. Então, acabava que a gente não tinha uma rotina de atualização do cronograma. O acompanhamento da obra, ele basicamente era considerando um cronograma estático. Então, com a Prevision, a gente possibilitou que os próprios engenheiros pudessem fazer as atualizações do cronograma e, com isso, estivessem mais engajados com o planejamento da obra. Então, o Prevision, hoje, com as diversas ferramentas que ele tem, é uma plataforma extremamente intuitiva, possibilitou que, de fato, os engenheiros hoje tenham autonomia para gerir o seu próprio cronograma sem depender de uma pessoa especializada da área para auxiliar eles ali no dia a dia. E isso, acho que para nós foi o principal ganho, falando de mudança, né, que a Prevision trouxe para nós. Poxa, que legal. E o acompanhamento da equipe, assim, então, do time de sucesso do cliente, você acha que ajuda aí no dia a dia também? Com certeza. O Prevision, assim como qualquer outra plataforma, ele gera dúvidas, operacionalmente falando, e a gente sempre teve muito apoio da equipe, né, do Prevision, assim como inteligência artificial, ajudando hoje a gente solucionar alguns problemas que a gente tem ali na plataforma, ou dúvidas de planejamento. Então, sim, hoje o Prevision é uma plataforma que nos possibilita gerir, de fato, o cronograma de uma maneira bem autônoma. Foi legal, Camila. Obrigada pelo teu relato. Cami, e falando agora aqui do OAS, que é a maior obra que a gente tem, a mais alta, né, dentro de Curitiba, qual que é a tua percepção sobre a execução do planejamento dessa obra, se não existisse Prevision, por exemplo? Como é que você acha que seria ter feito esse planejamento sem a existência do Prevision aí no dia a dia? Com certeza seria muito mais dificultoso, porque o OAS é uma obra de 50 pavimentos, né, isso sem contar subsolo, enfim, e aqui a gente trabalha muito com a repetição. E é justamente essa a ideia do Prevision, né? A gente ter as linhas de balanço para traçar os ciclos das atividades e, com isso, casar a entrada das equipes e garantir a terminalidade das atividades. Então, o Prevision é uma plataforma que, a partir do momento que a gente tem a visualização das linhas de balanço, possibilita um gerenciamento muito mais eficiente do cronograma, diferente de outras plataformas. Então, se a gente tivesse que trabalhar essa obra num Gantt, provavelmente a gente não conseguiria ter a mesma visibilidade que a gente tem hoje aqui desses ciclos que devem sim ser bem respeitados para que a gente garanta aqui a entrega da obra no prazo.
Cami, em relação aos reportes que vocês têm que fazer, tanto para a diretoria, ali para a gerência de vocês, como para o cliente final, né? Do avanço da obra, da evolução, e esse tipo de relatório de entregas que vocês precisam realizar. Como que é o uso da ferramenta da Prevision no dia a dia para dar esse suporte para vocês? Certo. O Prevision, ele trouxe um ganho para nós bem relevante, que é justamente a centralização das informações. Então, diferente de como era o nosso acompanhamento anteriormente, a gente tem a possibilidade de fazer a medição da obra no Prevision, e aí com isso, né, ajustar ali os próximos meses, refazer o planejamento dos próximos meses. E, além disso, vincular as atividades do cronograma ao orçamento. Então, basicamente, todas as informações que a gente precisa, né, para consolidar um tipo de reporte para a diretoria ou para o cliente, ela está dentro do Prevision. E aí, a maneira como a gente extrai essas informações é 100% pela dashboard. Então, a gente utiliza muito o progresso mensal, a curva S. A gente gera um gráfico bem legal para a diretoria, que é o gráfico cronograma das atividades. Então, a gente elenca as principais atividades e extrai as informações do Prevision, seja de datas de início e término previsto, seja de percentual previsto para aquele mês e o realizado, enfim. Então, 100% das informações que estão nos nossos relatórios hoje, elas vêm do Prevision e justamente da dashboard. Antes de continuar, uma pausa. Quer levar essa inteligência de dados para sua obra? Acesse o QR Code na tela e fale com os nossos especialistas. Agora, vamos seguir falando sobre os desafios técnicos desse projeto. Cami, em relação às especificidades desse empreendimento, desse projeto aqui, que é um projeto muito grande com várias frentes desafiadoras, né? O que assim que você acha que foi mais representativo para vocês em termos de trazer do projeto para o planejamento, para que vocês conseguissem executar aí da forma mais ideal, prevendo isso já com um pouco de antecedência? Então, essa obra, como você mesmo comentou, é uma obra muito grande, com diversas complexidades, o que gerou para nós diversos desafios no momento de elaboração do cronograma. Desde a fundação até os acabamentos, para nós sempre foi um desafio planejar essa obra. Então, mas eu lembro que o que mais marcou assim nesse processo foi justamente a simulação da fachada, do planejamento da fachada, porque inicialmente nós tínhamos uma certa definição do escopo, então a gente tinha partes da fachada que era revestimento aderido, outras fachada ventilada, e esse projeto foi amadurecendo com o tempo e com isso demandou de nós, né, fazer algumas simulações do planejamento para entender se a gente teria, né, mudando a solução para uma situação que envolvesse mais, né, a aplicabilidade da fachada ventilada aqui, né, nessa obra, se a gente teria de fato um ganho de prazo e como que isso impactaria a logística da obra. Então, aqui envolveu, né, muito estudo até para a gente entender por qual pano a gente vai começar, qual equipamento a gente vai utilizar. Aqui a gente teve que utilizar, né, nos panos balancim, mas em outras faces precisou do andaime. Então foi uma solução mista ali de equipamentos e que demandou de nós, de fato, bastante estudo para que a gente tivesse, de fato, um cronograma otimizado para essa obra. Cami, pensando em tudo isso que a gente falou até agora, e relembrando agora um pouquinho do passado, qual que era o principal objetivo da TA lá atrás, quando decidiu começar a implementação do Prevision? Então, quando a gente implementou o Prevision, o principal objetivo era justamente dar autonomia para que os engenheiros de obra pudessem fazer as atualizações do cronograma sem demandar de alguém especializado, né, na operação da plataforma. E aí a gente visualizou que, de fato, a gente teve esse engajamento. Hoje a gente tem 100% das equipes de obra atualizando os cronogramas, e isso eles fazem de maneira totalmente independente, óbvio, a gente é um setor de apoio e normal serem geradas dúvidas durante o processo, mas a gente pode dizer hoje que 100% dos cronogramas são atualizados pelo menos uma vez por mês pelas equipes de obra. Legal, então eles estão bem engajados ali no planejamento que vocês fazem para refletir na execução aí disso tudo aqui que a gente está vendo. Exatamente. Cami, muito obrigada pela recepção aqui na obra, por trazer tudo isso para a gente e compartilhar com a gente um pouquinho desse dia a dia. Obrigada pela visita.
Eu que agradeço, sou uma grande defensora do Previsio, eu adoro a plataforma e sempre acompanho todas as melhorias que o Previsio vem nos proporcionando na plataforma. Então, eu que agradeço. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Bom, pessoal, acho que ficou bem claro aqui com essa visita e com todo esse relato da Camila e da equipe da TA sobre o quanto é importante o planejamento ser um planejamento estratégico, porém alinhado com o pessoal da execução, com a obra. Então, se você gostou desse vídeo e de todo esse relato, curta, comente, compartilhe esse vídeo e para saber mais aí sobre o planejamento dentro da Prevision, entre em contato com os nossos especialistas. Até o próximo vídeo.